vamos de início ler Efésios capítulo 5, versículo 18, que todos os crentes, principalmente os assembleianos, pentecostais, sabem de cor. Efésios capítulo 5 e verso 18. Principalmente a segunda parte desse imperativo, que Paulo nos dá. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ele está sentado nesse momento, e nós vamos então falar sobre isso. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Na nossa linguagem de tema anual, que é tempo de fortalecer relacionamentos, precisamos fortalecer o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, quando Paulo está escrevendo a sua carta de 2 Coríntios, o último versículo dessa carta, a última parte, o último texto, ele deixa a bênção apostólica, que nós, todo final de culto, nós repetimos aqui. Acaba o culto, a gente diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós repetimos o tema e todos ficam esperando a bênção apostólica, que nós aprendemos, nós pastores aprendemos com Paulo, que dava a bênção apostólica à igreja que ele pastoreava, também quando ele mandava as cartas para o povo de Corinto. E ele diz que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. Nós, como igreja, hoje, entendemos que se não fosse o amor de Deus, estaríamos perdidos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho Jesus. Nós entendemos a importância do amor de Deus e queremos essa bênção. Depois fala da graça de Jesus. Se não fosse essa graça, esse favor imerecido de Jesus vir morrer em nosso lugar, pagar o nosso preço, nós também não teríamos acesso a Deus. Mas talvez muitos tenham negligenciado a terceira parte dessa bênção apostólica. E a comunhão com o Espírito Santo seja com vocês. A comunhão do Espírito Santo tem o mesmo peso do amor de Deus e da graça de Jesus. E nós precisamos buscar diariamente essa comunhão com o Espírito Santo, que é isso que nos vai fazer viver a cada dia no centro da vontade do Senhor, manifestando aquilo que o Senhor deseja em nossa vida. Quando nós falamos do tema anual, é tempo de fortalecer relacionamentos. E a gente falou, e vamos falar durante esse ano sobre relacionamentos com Deus, relacionamentos com a igreja, relacionamentos em família, relacionamentos com a sociedade. Mas eu decidi já no começo do ano falar sobre o relacionamento com o Espírito Santo, porque o relacionamento com o Espírito Santo vai nos ajudar e nos capacitar a fortalecer todos os outros relacionamentos. O Espírito Santo ensina a gente a ser crente como o crente tem que ser. Então, é extremamente importante nós já iniciarmos falando sobre fortalecendo o relacionamento com o Espírito Santo. Nessa bênção apostólica que eu citei, fala, e a comunhão do Espírito Santo. Para ter comunhão, tem que ter relacionamento. E a gente não pode esquecer que relacionamento vem da interação diária com o Espírito Santo. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo é saber que o Espírito Santo é Deus, Deus faz parte da Trindade, junto com o Deus Pai, Jeová, com o Deus Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo também é Deus, mas não podemos esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. Você vai ver, e nós vamos ver esses textos, o Espírito Santo com a personalidade. Você vai ver o Espírito Santo tendo vontade, porque ele capacitava a igreja primitiva com os dons. Nós vamos ver o Espírito Santo tendo sentimentos,
porque Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E se você quer fortalecer o teu relacionamento com o Espírito Santo, primeira coisa que você precisa saber é isso: o Espírito Santo é uma pessoa. Que assim como para mim agradar uma pessoa, eu preciso fazer alguma coisa, e assim como eu entristeço uma pessoa quando eu faço outras coisas, eu preciso também ter essa sensibilidade na minha ação diária com o Espírito Santo. Eu preciso entender que o Espírito Santo é uma pessoa e me relacionar com ele como uma pessoa. Sendo assim, se o Espírito Santo é uma pessoa e para mim fortalecer o meu relacionamento com ele, eu preciso cada dia mais buscá-lo, amá-lo, estar junto, me relacionando com o Espírito Santo. Consequentemente, o nosso relacionamento vai se fortalecendo. Muitos perguntam, pastor, como que nós fazemos para receber o Espírito Santo? A Bíblia, ela deixa bem claro algumas coisas, que primeiro, o Espírito Santo, ele veio para os seguidores de Jesus. Quer receber o Espírito Santo? Primeira coisa, aceita Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Se entregue a Jesus, viva a maneira como Jesus ensinou. Se entregou ao Senhor. Nós vemos João, o evangelista João, registrando no capítulo 14, verso 18 em diante. Ele diz assim, olha, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Versículo 15. O 16 diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo, olha só o que João está dizendo, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quando nós vemos João falando, o mundo não conhece, aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo, aqueles que não têm interesse em viver a maneira de Deus. Esses não conhecem, mas vocês conhecem. Então, Jesus, ele foi assunto ao céu, mas ele cumpriu a promessa que ele tinha dado já. Ele enviou o Consolador, aquele amigo que estará conosco em todas as horas. Como que faz para receber o Espírito Santo? Aceite a Cristo. Segundo, nós não podemos esquecer de pedir o Espírito Santo a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, a passagem de Lucas 11, de 9 ao 13, você vai ver o evangelista Lucas, que estava também falando sobre as boas novas, contando a história de Jesus, ele vai falar numa fala de Jesus. Ele reproduz a fala de Jesus o seguinte: Jesus disse, por isso eu digo a vocês, peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Qual dentre vocês que é pai, o filho pedir peixe, dará uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo para comer, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, olha só o final, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você aceitou Jesus? Peça o Espírito Santo e o Senhor vai dar a você. Essa é a maneira de receber o Espírito Santo. Ele está aí, é uma dádiva que Deus nos dá, um presente que Deus nos dá, poder se relacionar com o Espírito Santo. Todos aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Cristo têm esse privilégio de poder se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desenvolve alguns papéis fantásticos na vida daqueles que dão liberdade para o seu agir. E aqui a gente vai continuar lendo alguns versículos. Nós vamos ver o Espírito Santo, ele tendo um papel de orientador. Você, por exemplo, pode começar a analisar nos versículos bíblicos vários tipos de orientação. Você vai ver, por exemplo, Marcos 13:11, Jesus dizendo, sempre que vocês forem presos, levados a julgamento, não fique preocupado com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo em vocês.
O que aqui Marcos está registrando na fala de Jesus? Jesus deixou bem claro, olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Quando vocês forem levados perante os juízes, perante os reis, sendo acusados, não se preocupem por vocês ser pescador. Não se preocupem por vocês não terem estudado nas melhores escolas. Mas vocês vão estar sendo guiados pelo Espírito Santo. Ele ensinará a vocês o que falar no momento certo. Apenas deixe-se ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, fica bem claro, o Espírito Santo, ele orienta o que nós devemos falar em momentos extremamente necessários. Nós vamos ver também o Espírito Santo orientando o que praticar. Olha só o que o evangelista João, também reproduzindo uma fala de Jesus, disse: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha só, eu acho fantástico isso. E uma vez eu até ensinei para os irmãos. O Espírito Santo, ele é o professor perfeito do que nós devemos fazer, do que nós devemos praticar. E Jesus disse, vocês não precisam ficar preocupados com tantos ensinamentos que eu estou dando a vocês, a respeito do certo e do errado, porque quando vocês receberem o Espírito Santo, ele sempre vai lembrar na mente de vocês, no coração de vocês, as minhas palavras. E aqui deixa eu abrir um parênteses. A importância daquele cristão odierno, cristão dos nossos dias, porque nós não andamos com Jesus. Nós não estávamos lá 2000 anos atrás na Palestina, andando com Jesus e ouvindo, pessoalmente, os ensinamentos de Jesus. Mas o Senhor e o Espírito Santo guardaram para a gente a palavra de Deus. Tudo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás está aqui na Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos, mesmo que você tenha dificuldade de memorizar os ensinamentos de Jesus, fica tranquilo, porque o Espírito Santo ele sempre lembra aqueles que se dedicam à leitura e ao estudo da palavra do Senhor. Por isso, não se pode negligenciar a leitura da Bíblia, a leitura da palavra, porque é nos momentos quando você tem que tomar uma decisão, muitas vezes não sabe o que fazer, o Espírito Santo vem e ele te lembra os ensinamentos de Jesus. Certa vez eu disse para alguns adolescentes, da minha história de estudante, que na minha adolescência não foi muito boa, reprovei 2 anos. Eu falei para eles, sabe por que eu reprovava? Na matemática? Porque no momento que a professora estava lá ensinando, eu estava fazendo guerrinha de papel. Eu estava rindo da brincadeira dos outros alunos, um beliscando o outro, um atirando borrachinha no outro. Estava distraído. E daí eu reprovei. Na vida, muitas vezes, nós reprovamos nas provações da vida, justamente porque nós não prestamos atenção nas aulas que o professor Espírito Santo nos dá. Ele sempre nos orienta. Basta nós prestarmos atenção. Basta nós termos sensibilidade à sua voz. O Espírito Santo, então, ele tem esse papel de orientador. O Espírito Santo, ele pode orientar também, porque o Espírito Santo, ele conhece o futuro. Orienta o que devemos falar, orienta o que devemos fazer, e ele orienta também porque ele conhece o futuro. Eu acho lindo que Lucas registrou no capítulo 2, quando fala da vida de Simeão. Diz que era um homem velho, mas um homem fiel ao Senhor, piedoso e cheio do Espírito Santo. Olha só, um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, você vai ver isso lá em Lucas capítulo 2, o Espírito Santo falou para ele que ele não morreria sem ver o Messias. Era uma promessa que ele tinha do Espírito Santo. E o versículo 27 do capítulo 2 de Lucas diz assim: movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para ser apresentado conforme o costume da lei. O Espírito Santo, sabendo do futuro, falou para Simeão: Simeão, você vai ver a libertação de Israel através do Messias, você vai ver o Messias. E no dia que o José e a Maria foram levar Jesus ao templo, o Espírito Santo foi lá e falou: é hoje, Simeão, vai lá no templo que você vai ver o Messias. E lá estava aquele Senhor contemplando. Eu lembro também do exemplo de Paulo.
Paulo, ele, em Atos, capítulo 20, 23, ele diz assim, olha, eu sei que as cidades aonde eu vou chegar, o Espírito Santo me avisa, muitas vezes prisões e sofrimento me esperam. O Espírito Santo antes já ia confortar, orientar Paulo, dizendo, ó, essa cidade que você vai chegar, se prepara, porque a coisa ali está feia. Isso está lá em Atos, capítulo 20, versículo 23. Me lembro uma história que o meu avô Nirton contou, que revela também a questão do Espírito Santo, o conhecimento que o Espírito Santo tem no futuro. Eles pastoreavam, grande extensão de terra aqui, mas eles resolveram um dia fazer uma viagem missionária pela América do Sul. E eles entraram no carro e foram. Certa vez, eles estavam cansados, queriam esticar as pernas, encostaram no acostamento, saíram do carro, de repente o Espírito Santo falou para o meu avô, pastor Nirton, não fique aí, sai desse lugar. Eles estranharam, falou, pastor, o Espírito Santo disse, não é para a gente ficar aqui, vamos andar. Eles andaram 100 metros e pararam, esticaram as pernas. De repente, quando eles estão esticando, aonde eles estavam, uma carreta tomba. Se não fosse o Espírito Santo alertar, eles teriam morrido. O Espírito Santo é este orientador que conhece também o que acontece no futuro. O Espírito Santo também nos orienta sobre a verdade e nos dá discernimento sobre a verdade. Lá em Hebreus capítulo 10, você vai ver o escritor de Hebreus dizer assim, o Espírito Santo testifica-nos a respeito da verdade. Ou seja, num mundo como nós, onde tantas pessoas têm a oportunidade de falar, de opinar, de colocar coisas na nossa cabeça, você precisa ter o Espírito Santo para não ser enganado. Porque quando vem alguma coisa que não é a verdade, o Espírito Santo já vai falar para você, abre o olho, cuidado com isso. E o que é verdadeiro, o Espírito Santo vai estar testificando no seu coração. O Espírito Santo também orienta aonde ir e quando ir. Você vai ver exemplos como Paulo, Atos capítulo 16, você vai ver Lucas registrando o seguinte, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, mas tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra naquele momento na Ásia. Ou seja, o Espírito Santo chegou um momento e disse, até aqui vocês vêm, daqui para frente vocês não vão, espera um pouco. Então, de todos os papéis do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é orientador. E como nós precisamos de orientação? Por isso precisamos buscar mais o Espírito Santo. Olha só, depois nós vemos, além do papel de orientador, o Espírito Santo como capacitador. Primeira coisa, está lá em Atos capítulo 1, capacitando a igreja com poder. O Espírito Santo é fonte de poder. Atos 1 e 8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, receberão o poder quando o Espírito Santo vir. É o Espírito Santo que nos capacita a ter poder. O Espírito Santo também nos capacita com os dons. Você vai ver Atos 2 e 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. O Espírito Santo é que capacita e distribui os dons para nós militarmos em favor do reino de Deus. Nós vamos ver também em Hebreus capítulo 2, verso 4, diz assim, Deus também deu testemunho por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Nós queremos produzir no reino, precisamos desenvolver os dons. Isso precisamos buscar com o Espírito Santo. É Ele que nos dá. Depois nós vemos também o papel encorajador do Espírito Santo. Atos 4 e 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso aqui aconteceu depois que Pedro e João foram presos, a igreja estava lá clamando, depois foram soltos e aqui eles oraram, o Espírito Santo capacitava, fortalecia e encorajava eles. Atos 9 e 31 também diz, a igreja
depois que Paulo se converte, passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo e assim crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O Espírito Santo é que faz isso. O papel do Espírito Santo é encorajar, deixar você ousado, ousado. Eu me lembro, tempo da adolescência, estava tendo as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, eu devia ter uns 14 anos. E foi naquele ano, em Lages, quando tinha 14 anos, que eu fui batizado com o Espírito Santo, depois fui renovado, e ali a gente começou a ser um pouco mais ousado. Eu me lembro, certa vez, no 2 Suas Férias, o Espírito Santo falou, entra naquele bar e pregue a palavra. Por mim, um adolescente, jamais teria feito. Mas eu me lembro, estava junto com o Guilherme, a gente foi, pregamos e almas se renderam ao Senhor. Me lembro, certa vez, junto com a irmã Gladys, nós fazemos evangelismo, eu devia já ter uns 16, 17 anos, nós fazemos evangelismo ali no bairro da Velha Grande. E todo mundo queria estar na equipe da irmã Gladys, porque naquela época ela já era uma excelente evangelista, missionária, nasceu para isso, parece. E eu estava feliz de estar na equipe dela, mas quando nós fomos chegar, era tipo uma quitanda, parecido com um bar também, o Espírito Santo falou para mim, aqui você que vai falar. E nós entramos, e eu falei, vou obedecer ao Espírito Santo. E eu comecei a falar, o que o Espírito Santo me orientava, a respeito do amor do Senhor. E toda vez que eu falava, eu colocava a mão no ombro daquele homem e ele começava a chorar. Ele, que era um homem grande, aparência meio séria assim, começava a chorar. Daí estava a irmã Gladys, outras meninas também falavam, mas eu falava, ele começava a chorar. E ele dizia que alguma coisa estava acontecendo com ele. E a gente saiu de lá, mas ele se rendeu ao Senhor, aceitou Jesus. Não sei como está hoje, mas ele aquele dia teve um encontro com o Senhor. O Espírito Santo me dava ousadia. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, isso acontece. Um papel que o Espírito Santo desenvolve naqueles que são dele. Dar coragem e ousadia. O Espírito Santo também ele tem o papel de regenerador. Nós vamos ver, por exemplo, em Tito, capítulo 3, o verso 3 ao 6, Paulo, nessa carta que ele escreve a Tito, ele vai falar sobre o passado e o presente, como era antes, a vivência no pecado, mas ele diz assim, no final, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que sobre nós derramou generosamente. O Espírito Santo ele tem esse papel de restaurar, regenerar a cada um de nós. Enfim, isso aqui é só a introdução, para você conhecer um pouco do Espírito Santo, saber que o Espírito Santo é uma pessoa, saber o papel dele, o que ele pode fazer por cada um de nós. Pastor, então o que eu posso fazer para fortalecer o Espírito Santo? São muitas coisas, como eu falei, isso aqui é só o começo de uma grande mensagem, mas pela palavra, nós podemos ver algumas coisas. E a primeira delas, que fica muito claro aqui, para nós fortalecermos o relacionamento com o Espírito Santo, nós devemos fugir da maldade. Toda maldade, ela entristece o Espírito Santo. Nós vamos ver Efésios, capítulo 4, verso 30 ao 32. E essa é uma passagem que eu queria que você anotasse para sempre ler, para você meditar nela. Porque aqui nós vemos, Paulo falando o que entristece o Espírito Santo. Efésios 4, 30 ao 32 diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, respondendo-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você já parou para pensar no que entristece o Espírito Santo de Deus? Quando nós estamos relacionando com uma pessoa, você sabe o que entristece uma pessoa.
Eu vou fazer, dia 31 de janeiro agora, 11 anos de casado. Esses 11 anos me deram experiência com a minha esposa, conhecimento, intimidade. Né? Se fosse usar uma linguagem bíblica como é usada para o Espírito Santo, né? Eu poderia dizer, o Ledial está cheio da Juliane, porque conhece ela. A Bíblia fala de pessoas cheias do Espírito Santo, era quem tinha relacionamento íntimo com o Espírito Santo, deixava o Espírito Santo fluir na vida dele. E hoje eu conheço muitas coisas da minha esposa, não totalmente ainda. Né? E mesmo que a gente fique casado 50, 60, 70 anos, bem provável que, né, não vou conhecer tudo dela, vou conhecer muita coisa, mas tudo não. Agora, eu conheço muito mais do que eu conhecia quando estava no início. E o conhecimento que eu obtive dela me fez evitar algumas atitudes porque desagradava a ela. Muitas atitudes. Algumas eu ainda estou tentando melhorar, como já compartilhei para os irmãos, né? Lá em casa tem o costume de chegar, tirar o sapato e colocar no lugar. Às vezes eu já estou lá dentro de casa quando eu ouço ela reclamando. E o sapato? Né? Às vezes esquece. E isso, se eu não for corrigindo, deixa ela triste. Mas muitas outras coisas pequenas que eu fazia, eu melhorei. Por quê? Porque eu quero agradar ela. Eu evito o que desagrada e procuro fazer aquilo que a agrada. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se nós queremos fortalecer o nosso relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai ter que praticar algumas coisas e evitar algumas coisas. Esse versículo de Efésios 4, Paulo deixa muito claro algumas coisas que você precisa evitar, porque isso entristece o Espírito Santo. Você vai ver Paulo dizendo assim, livrem-se de toda amargura. Aquilo que você não liberou perdão e está te corroendo por dentro. Aquilo que você leva para a cama, aquilo que você leva para onde você vai, aquilo que alguém te fez, te magoou, te entristeceu e produziu uma coisa ruim na sua alma, e pelo teu orgulho você não consegue liberar perdão. Isso entristece o Espírito Santo. Porque se Deus perdoou a nós, que somos os mais miseráveis pecadores, será que nós não deveríamos fazer o mesmo? E quando eu retenho ódio, rancor, amargura no meu coração, eu acabo afastando o Espírito Santo, porque eu estou desobedecendo um mandamento de perdoar quantas vezes forem necessárias. E eu preciso lembrar vocês, muitas vezes é difícil perdoar. O nome diz, já falei quando preguei sobre perdão, né? Perdão é uma perda muito grande, porque você vai ter que dar o braço a torcer. Você, pela ótica da razão humana, você literalmente vai perder, mas ganhar no céu, ganhar por estar obedecendo ao Senhor. O Espírito Santo, ele é o capacitador. O Espírito Santo, ele vai o tempo todo estar instigando, incentivando você a liberar perdão. Mas quando você não libera, é a mesma coisa não cumprindo o desejo da minha esposa lá com o sapato. Cada vez que eu deixo o sapato e ela fica brava, cada vez que eu não perdoo, retenho a amargura no meu coração, eu entristeço o Espírito Santo, porque eu não estou fazendo a vontade dele. E ele é perfeito, ele sabe o que faz. Então Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo. Primeira coisa, não retenham a amargura, livre-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia. A gente poderia pontuar tudo aqui, mas eu vou dar uma citada aqui nas coisas talvez mais comuns. Calúnia, aquilo que você fala de uma pessoa, muitas vezes sem nem saber se é verdade. Você ouviu, e a pessoa ainda nem fala as fontes, né? Porque você ficou sabendo, eu ouvi um boato que o fulano de tal fez isso. Você nem sabendo que é verdade, vai lá e reproduz isso. Fulano de tal fez aquilo. E muitas vezes é uma calúnia que você está colocando para frente. Muitas vezes você está prejudicando pessoas, destruindo vidas, destruindo famílias por causa de uma calúnia, sem nem saber o que é. Isso entristece o Espírito Santo, porque isso não é fruto dele, isso não procede dele. E eu acho bacana, porque depois que Paulo ele vai dizendo, não faça isso, perdoe, não guarde calúnia, ele deixa bem claro o que é para fazer. E ele diz assim, olha, sejam bondosos. Quer fortalecer o relacionamento com o Espírito Santo? Faça o que agrada a ele.
Eu descobri, né, conforme o tempo, que a minha esposa ela era apaixonada por aquele bombom Ferrero Rocher. Eu não gostava, né? Eu ria com ela, eu só acostumada com bombom de pobre, né? Ir no mercado e comprar uma caixa da Nestlé, estava muito feliz, né? Na época era uns 3 e pouco, hoje tá caro também, né? Mas ela não, ela era um pouco mais refinada, né? Ferrero Rocher. Quando eu descobri que ela gostava daquilo, eu me esforçava, mesmo no momento assim, de grandes crises, né, financeiras. Me esforçava para quê? Para comprar o bendito do Ferrero Rocher, né, e para dar para ela, para agradar ela. Paulo está dizendo, quando vocês praticam bondade com as pessoas, vocês são bons com as pessoas, vocês estão agradando o Espírito Santo. E isso faz ele gostar mais de vocês, se aproximar mais de vocês, querer estar junto de vocês. Depois ele diz, compaixão. Ou seja, sentir piedade das pessoas que estão em dificuldade. Quem tem o Espírito Santo e agrada o Espírito Santo, não consegue ver uma pessoa em aflição, uma pessoa em angústia, uma pessoa necessitada e não fazer nada. E quando você deixa o Espírito Santo usar você para manifestar compaixão na prática, amar quem precisa de amor, estender a mão para quem precisa de ajuda, dar um abraço para quem precisa, oferecer um alimento para quem está com fome, você está agradando o Espírito Santo, se aproximando dele, desenvolvendo intimidade com ele. E ele fala também, perdoando-se mutuamente. Olha só, né, lá em cima ele fala, não guarde amargura, e se entristece o Espírito Santo. Agora ele incentiva, perdoando-se mutuamente. Por quê? Porque todo mundo vai errar, ninguém é perfeito. Agora, alguém errou, machucou você, perdoe, libere perdão, não guarde amargura. Fazendo isso, vocês estarão agradando o Espírito Santo de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser mais sensíveis a isso. Porque tem vezes que a gente entristece o Espírito Santo e não percebe. A gente entristece o Espírito Santo e não percebe. Quantas vezes, né, eu falei coisas para minha esposa achando que estava na maior naturalidade, principalmente nos primeiros anos de casado, né? O homem é diferente, não tem toda aquela sensibilidade. E entristecia ela quando eu vi ela estava emburrada, eu nem sabia por quê. Né? O que aconteceu? Porque você fez isso, aquilo. Entristecia ela. Tá? Muitas vezes, aqueles que se dizem cristãos, nós cristãos, temos entristecido o Espírito Santo e não percebido. Isso mostra que nós não estamos considerando o Espírito Santo como deveríamos considerado. Estima por ele, grande valor por ele. Eu ilustro, por exemplo, quando você vai no começo do mês receber o seu salário. E você coloca lá o teu dinheiro na carteira. Você percebeu isso? Eu já me peguei fazendo isso. Você recebe o teu salário, coloca o dinheiro na carteira, né, traz o dízimo à casa do Senhor, depois vai pagar as dívidas, vai comprar alguma coisa. E aonde você entra, né, você vê se a carteira está ali. Por quê? Tem dinheiro, preciso cuidar bem disso aqui. Entra numa loja, sai, confere se tem dinheiro. Vai na outra loja, tal. Opa, está aqui a carteira, então posso sair tranquilo. A gente verifica, né, porque aquilo lá tem um valor para a gente. Mas muitas vezes, nós fazemos isso com a carteira e com o celular e não fazemos com o Espírito Santo. A gente senta na frente da TV, assiste coisas que o Espírito Santo se afasta e você se levanta de lá e nem percebeu que ele saiu. Você fala coisas na roda dos amigos, o Espírito Santo se retira e você nem percebeu que ele saiu. Por isso, nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo, tratá-lo como uma pessoa a quem eu não posso entristecer, a quem eu preciso me entregar ao máximo para agradá-lo, porque ele só faz bem para mim. Então, primeira coisa, fuja da maldade, porque isso entristece o Espírito Santo. Dentro dessas maldades, eu gostaria de enfatizar uma também, que é a mentira. Evite a mentira. Se você quer ter um fortalecimento no seu relacionamento com o Espírito Santo, fuja da mentira. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 5, a cena de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eu acredito que eles observam o José Barnabé
vendendo um dos seus terrenos e trazendo o dinheiro para os apóstolos, dizendo, ó, está aqui, repartam, né, com aqueles necessitados, eu quero ajudar os necessitados. E todo mundo diz, uau, Barnabé é o cara, né? Eu imagino eles aplaudindo a atitude linda que Barnabé fez de coração. Mas Ananias e Safira, eles querem ter status, manter aparência, querem se mostrar o que não são. E eles querem dizer, nós somos bons. Então eles vão lá, vendem também o terreno deles por 100 mil. Mas eles dizem, ó, vamos guardar 50 mil para nós. E vamos dizer que nós vendemos o terreno por 50 mil, e daí 50 mil, e daí também nós vamos sair por cima, todo mundo vai achar que lindo que nós fizemos, e vão lá e mentem, entregam os 50 mil para os apóstolos, não pela quantidade, mas porque eles estavam mentindo, eles morreram. E eu acho interessante, muito interessante a fala de Pedro, no versículo 3 do capítulo 5 de Atos. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu? Eles mentiram. E eu acho interessante isso. Mentir, eles pensaram que estavam mentindo para os apóstolos, para a igreja primitiva. E Pedro deixou bem claro, quando você está mentindo para a gente, somos representantes de Deus, você está literalmente querendo mentir para Deus, o Espírito Santo. E o Senhor abomina isso. Então, fuja da mentira. Não pratique em hipótese nenhuma a mentira, porque isso afasta o Espírito Santo e atrai maldição e, às vezes, punição para a sua vida. Depois nós vamos ver uma outra coisa extremamente interessante. 1 Tessalonicenses 4:8, Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá o seu Espírito Santo. Isso aqui pode ser muito lógico que eu vou falar, mas tem muita gente que não consegue fortalecer o seu relacionamento com o Espírito Santo porque ele está rejeitando o Espírito Santo. Olha só o que Paulo está dizendo nesse contexto, quando ele fala sobre rejeição ao Espírito Santo. Versículo 3 em diante, do capítulo 4, 1 Tessalonicenses. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chama para a impureza, mas para a santidade. Olha só, presta atenção e vê se você consegue entender porque hoje tem muitos cristãos que não são cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo que rejeita o Espírito Santo. Primeiro, quem pratica imoralidade sexual. Imoralidade sexual. E se você pegar o mundo hoje, você vai ver as pessoas levando a sexualidade como algo banal. O sexo se tornou apenas troca de fluidos, não mais expressão de amor. A banalização do sexo é o que nós temos visto. Basta ver o que, infelizmente, o nosso governo tem tentado fazer, até mesmo legalizando a prostituição como uma profissão digna, uma profissão honrosa. Isso é banalização do sexo. E, infelizmente, muitos dentro da igreja têm dito não, que sexo, Deus criou para a gente se deliciar. Então, não importa se é casado ou não, e muitos adolescentes jovens têm praticado sexo pré-conjugal, adultério e assim por diante. Então, isso afasta o Espírito Santo. Você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo se você não procura viver em pureza. Eu falo sobre a sexualidade porque essa é uma das maiores ciladas do diabo para a humanidade hoje. Não saber lidar direito com a sua sexualidade. E como pastor eu posso falar
que um dos maiores problemas dos nossos jovens, adolescentes e casais tem sido lidar com a sexualidade. O nível de cristãos envolvidos com a pornografia só aumenta a cada dia. O nível de adultério só aumenta. O nível de adolescentes e jovens envolvidos sexualmente antes do casamento só aumenta. E a gente se pergunta, Deus, cadê o avivamento? Mas estão rejeitando o Espírito Santo. Estão dizendo, eu estou mais preocupado com o meu prazer sexual do que a pessoa do Espírito Santo. Rejeição ao Espírito Santo. E eu acho interessante o cumprimento que ele dá. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não é só o envolvimento sexual, mas é cuidar do meu corpo de maneira santa e de maneira honrosa. Cuidar a maneira que eu visto, para não estar despertando um olhar impuro nas pessoas. Tem, infelizmente, irmãs que vêm com uma sainha aqui em cima, né? Que parece mais uma cinta larga do que uma saia. Infelizmente, quer mostrar mais do que deveria. Ou com um degote que mostra, né, também mais do que deveria. Homens que também querem colocar uma calça mais justa do que deveria, ou, né, tá todo malhadinho, com aquela barriga tanquinha, igual a minha, assim, e tiram fotos e fica colocando nas redes sociais. Ou vai para a praia e não se cuida com o que publica. Meninas da igreja, né, colocando biquíni, fio dental, tirando foto e postando para todo mundo ver. Isso aqui é pessoas que não vão ser cheias do Espírito Santo, porque não está tratando o templo do Espírito Santo da maneira que deveria tratar. Está aqui, Paulo está falando, quando vocês praticam isso e não conduzem o corpo de vocês de maneira santa e honrosa, vocês estão rejeitando o Espírito Santo. E ele continua dizendo, não sejam dominados por paixões desenfreadas. E ele vai lembrar, isso é prática de quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, me perdoe, irmãos, eu quero ser bem sincero com vocês, me perdoe a maneira que eu vou falar agora, mas é isso aí, tá? Quem não conhece a Deus, pensa com a cabeça de baixo, pensa com as partes íntimas, pensa e age baseado nas suas paixões, seus desejos carnais. É um homem que vê uma mulher e fica tarado por ela. Uma mulher que vê um homem ou se joga nos braços dos homens. Paulo está dizendo, gente, por favor, isso é prática de quem não tem Deus. Vocês são templos do Espírito Santo, ajam de maneira santa, honrosa, e aqui ele deixa bem claro, não se deixem dominar por essas paixões, mas se deixem dominar pelo Espírito Santo de vocês, o Espírito Santo de Deus em vocês. Isso vai levar vocês a ter uma conduta saudável, abençoada e cheia do Espírito de Deus. O tempo passou, tinha mais algumas coisas para falar, mas resumindo isso, você, para rejeitar o Espírito Santo, acontece quando abraça a impureza. Fuja das impurezas e você vai estar fortalecendo o seu relacionamento com o Espírito Santo. E no momento certo, você vai poder desfrutar de uma sexualidade sadia, abençoada, dentro do casamento, com a bênção de Deus. Eu sempre digo, esse é o momento certo de curtir a sexualidade, porque daí, com a bênção de Deus, você vai conseguir desfrutar a plenitude da sexualidade. Eu brinco com os jovens e adolescentes, brinco assim de uma maneira séria, às vezes quando eu falo, olha, sexo antes do casamento e sexo na vida aí, sem compromisso, que é a proposta do mundo, é a mesma coisa que você ir no Beto Carreiro e ficar brincando apenas no carrossel e achar que está curtindo muita coisa. Quando tem uma Big Tower para você descer, quando tem um monte de montanha-russa para você curtir. Por quê? Porque o medo te aprisiona ali. Porque o pecado te limita de realmente desfrutar do verdadeiro prazer da sexualidade. Que o sexo foi Deus que criou. Agora, quando você, num casamento, desenvolve uma sexualidade sadia, daí sim você está desfrutando das delícias que o amor de Deus tem, porque Deus inventou tudo isso. E aí você vai poder curtir de uma maneira saudável e abençoada. Irmãos, esse tem sido um ponto que o diabo tem destruído muitas vidas, tem destruído a saúde espiritual de muitas pessoas.
cuida na questão da sexualidade. Fuja de tudo o que é impuro. Fuja de tudo o que é impuro e se apegue ao Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo. Vamos se colocar em pé, irmãos? Eu quero te lembrar que a melhor maneira de você viver a vida é com o Espírito Santo. É dando espaço ao Espírito Santo. É deixando o Espírito Santo te dominar, te guiar, te orientar, falar no teu ouvido. Dê espaço ao Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é uma pessoa e você sabe, você sentiu hoje que tem alguma coisa aí que você tem praticado que realmente tem machucado o Espírito Santo, entristecido o Espírito Santo. Assim como você, quando faz alguma coisa errada com a pessoa que você ama e precisa consertar o relacionamento, conserte o relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer te usar grandemente, quer fazer grandes obras em você e através de você. Às vezes as pessoas ficam imaginando, nossa, o Espírito Santo vai vir e vai fazer algo estrondoso, maravilhoso, mas o agir do Espírito Santo é simples, é simples. Ele começa te usando, mas falando no teu coração, te mostrando o caminho certo, e daqui a pouco grandes coisas estão acontecendo através de você pelo agir do Espírito Santo, mas tudo começa com o simples, tudo começa fortalecendo o relacionamento do Espírito Santo, tudo começa restaurando aquele que precisa ser restaurado. Vamos orar, irmãos? Quero que você coloque a mão no seu coração nesta noite. Eu quero que você fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu tenho feito que tem te entristecido? E se você sabe já a resposta, já peça perdão. Se conserte com o Espírito Santo. Aquilo que você viu, falou, pensou, agiu, que não agradou a Ele, peça perdão. Restaura o seu relacionamento com o Espírito Santo. Assim como uma pessoa gosta de elogio, elogie o Espírito Santo. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto você o quer. Diga o quanto você quer agradá-lo, honrá-lo, amá-lo. Fala ao Espírito Santo os sonhos que você tem com Ele. Fala ao Espírito Santo o tanto que você o ama, o aprecia. Elogie o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Olhando um pouco a Bíblia, nós vimos, Senhor, teu agir. Quem tu és, o que tu faz. E nós podemos, Senhor, aqui hoje ver um pouco do teu agir perfeito na vida da igreja primitiva. Ah, Espírito Santo, quantos de nós aqui nessa noite desejamos estar mais perto de Ti? Senhor, tem tantos irmãos e irmãs aqui que tem saudade de ouvir a Tua voz. Tem tantos irmãos e irmãs aqui que querem ser usados através dos dons que Tu tens para dar. Oh, Espírito Santo, olha para esses corações agora. Espírito Santo, nos perdoe por muitas vezes negligenciarmos a Tua presença. Às vezes mais preocupado em agradar amigos do que a Ti. Nos perdoe. Espírito Santo, nos perdoe às vezes que Te ofendemos e não percebemos. Espírito Santo, nos perdoe quando entristecemos a Ti. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de conserto no nosso relacionamento contigo, pois 2015 é um ano de o nosso relacionamento estar fortalecido contigo. Nós queremos aqui dizer que Tu és bem-vindo em nossa vida, que Tu és mais importante para nós do que o nosso próprio cônjuge. Tu és mais importante para nós do que os nossos filhos.
Tu és mais importante para nós do que os nossos amigos. Espírito Santo, nós te amamos sobre todas as coisas. E nós queremos viver a tua maneira, fazer a tua vontade. Oh Espírito Santo, venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. E tudo aquilo no nosso coração que não te pertence, que não te agrada, que não comunga com a tua santidade, afasta de nós a mentira, afasta de nós a imoralidade, afasta de nós todo o pecado. Nós queremos viver para Ti, Espírito Santo, queremos estar cheio de Ti, e queremos ser dominado por Ti, fazer a Tua vontade, o Teu querer, e ser usado por Ti. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Nós Te amamos e queremos mais de Ti. Espírito Santo, Aleluia.